pessoal, mais um programa Identidade entrando aí na sua telinha, na sua casa. Seja bem-vindo aqui na nossa sala de visitas. Hoje o assunto é religiosidade. A religião é uma forma, é um método para conseguirmos o religare, ou seja, ligar-se novamente à essência divina, que é o todo e do qual fazemos parte, pois ela que nos criou. Essa força divina pode ser Alá, Deus, Grande Mãe, Deusa, enfim, depende de cada crença. É sobre este assunto que hoje nós vamos falar aqui no programa Identidade. E os meus participantes de hoje são Mônica Fernandes, Life Coach, muito obrigada pela tua presença. Mônica, mais uma vez aqui com a gente. E o nosso neurolinguista, a doutora Assis Silva. Obrigada, Assis. Obrigado a você. Então, hoje o papo é religiosidade. Nós vamos trocar ideias, isso é gostoso, né? É o que a gente sempre faz aqui no Identidade. É uma troca de ideias. Ninguém está aqui para falar mal de religião nenhuma, nós sabemos disso. Nós estamos aqui para trocar ideias. E é assim que funciona o nosso programa. Então, antes disso, nós vamos assistir um vídeo ilustrativo, depois a gente conversa. Vamos lá, Claudinei. O interesse sobre as forças ocultas sempre existiu no curso da história humana. Independente de épocas e culturas, questionamentos sobre as causas dos nossos problemas resultaram em uma busca incessante por respostas e soluções. E através da aceitação de um Deus ou uma divindade, o homem conseguiu atribuir sentido às coisas. Ao longo do tempo, adquirimos a consciência de que há uma força maior que rege o universo, do qual somos uma partícula mínima em meio a tantas outras. Assim, não importa qual a religião que escolhemos para seguir, desde que vivenciemos virtudes como o amor, o respeito, a liberdade e a bondade. Mas afinal, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Pois é, o assunto é amplo, né? De muita discussão, que toda vez que se fala em religião, a gente tem que ter um certo cuidado, porque cada um tem a sua. E aí já vai a pergunta. Qual que é a diferença que vocês acham entre religião e religiosidade? É a mesma coisa? Religião seria a crença, né? A doutrina, e no meu modo de ver, essa religiosidade é mais o sentimento, né? O sentimento adquirido por essa busca, que desde que o mundo é mundo, nós queremos responder essas perguntas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E essa luta em busca desse algo maior, quem criou tudo isso, quem veio antes de mim. E é o homem, desde que ele caminha, ele tem esse comprometimento de responder isso. E busca, através das religiões, né, de várias crenças, doutrinas, regras, esse caminho que levaria. Mas, na minha visão, qualquer religião é apenas a estrada, né? O nosso Deus, ou a nossa natureza, ou a nossa mãe, como diz tão bem o vídeo, ilustra tão bem, é o caminho final, é o destino. Então, essa busca vai vir, né, através desse movimento de aonde eu me encontro, aonde me responde mais as perguntas, né? Mas o que move é a religiosidade, é o sentimento que, inclusive, me faz buscar a religião, não é isso? Tem um ditado interessante que a gente ouve muito, né? Religião, futebol e gosto não se discute, verdade, mas é o que mais se discute. Mas é verdade. É o que hoje em mais dia, se então, discute. futebol... Nem fala. Então, quando a gente pensa em religião, há um sentimento no ser humano de pertencer a algo maior do que ele. Né? Um dos papas da neurolinguística, Anthony Robbins, ele fala isso. Se o ser humano não se sente pertencer a algo maior do que ele, é como se ele tivesse desconectado do universo. Verdade. Tá? Então, há sempre uma busca. E, como foi falado, inclusive, no vídeo, as pessoas sempre estão buscando alguma coisa maior. Então, quando eu não consigo explicar alguma coisa racionalmente, é muito comum buscar-se na religião, né? Tanto que em alguns casos bem interessantes, que existe ali na Bahia, foi relatado recentemente, em que as pessoas recebiam remédio, né, no posto de saúde, e elas não vinham para a sequência. Então, o que a Secretaria de Saúde fez?
contratou as benzedeiras para vir no posto de saúde para a pessoa ser benzida e para ela poder tomar o remédio. E aí? O que acontecia? As pessoas vinham, tomavam o remédio, saravam e falavam assim, não, foi a benzedeira. Você está vendo, é a fé, né? Então, isso é exatamente o que eu ia chegar. A fé, eu costumo dizer que é o 7º sentido. Tem os 5 primeiros, né? A intuição feminina, né? Que normalmente gera muitos ciúmes. E eu sempre Esse é o 6º? E o 7º é a fé, porque tudo nós estamos usando a fé. Você entra no avião, você dá a sua vida nas mãos de um homem ou de uma mulher que você nem conhece, né? Você está confiando a Crédito, sua vida, né? Para aquela pessoa. Eu vou fazer uma compra e dou um cheque. Olha a fé que essa pessoa tem naquele cheque que eu estou dando. A fé move montanhas mesmo. Então, esse atributo da fé, o grande mestre dos mestres, né, dizia, se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de uma poeirinha, você já vai conseguir mover muitas montanhas. Então, há essa coisa nossa, de tudo aquilo que a gente não conhece, ou que a gente não controla, nós apalparmos, vermos, pegarmos através desse atributo chamado fé. Confiança. Falando só para complementar o que ele fala, dentro da visão de coaching, até porque minha escola tem uma visão holística bastante profunda, e existe essa teoria de que nós, né, somos parte de um todo, miniaturas do universo. Então, as nossas células sabem de toda essa sabedoria evolutiva do mundo. Então, essa intuição, que o Assis até classifica como feminina, né, na brincadeira, seria realmente essa bússola que sabe da verdade, porque nossa alma sabe tudo, e essa reconexão. Por isso, essa busca, esse anseio, essa voz que nos fala cada vez mais com o tempo, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, a buscar de onde viemos, porque a nossa origem, a alma sabe de onde é, né? Olha, fechando esse bloco, eu acredito que o nosso DNA, né, nosso DNA espiritual, tem Deus, porque se nós somos criaturas feitas, né, por Ele, criadas por Ele, o nosso DNA é dele, como a nossa matéria, o nosso DNA é do nosso pai, da nossa mãe. Então é por isso que a gente sabe, a gente já nasce sabendo que é Deus, a gente vai buscar esse Deus dentro de nós mesmos, mas Ele está bem lá dentro de nós. Por isso que quando falam, né, vai procurar Deus dentro de você, lógico, Ele está dentro da gente. Mas eu vou para um breve intervalo, espera um pouquinho, tá? Na volta a gente vai falar sobre espiritualidade e religiosidade, tá ok? Daqui a pouquinho fica aí que o papo tá bom. Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Voltando ao nossa identidade, a conversa que não para no intervalo, a gente continua conversando. Então eu joguei essa pergunta, eu gostaria que vocês me respondessem. O que vocês acham? Que a religiosidade vive sem a espiritualidade ou uma faz parte da outra? Já foi feito um estudo no passado, aqui mesmo no Brasil, onde um ateu começou a escrever sobre religião. E o livro dele foi muito vendido, houve inclusive uma polêmica, uma investigação, inclusive o livro antigo era chamado Deus Negro. Né? E o que acontece? Uma religião, né, ela pode não apenas sobreviver sem espiritualidade, mas ela ser usada como instrumento de outros interesses. Exatamente. Né? Há quem diga que as divindades gregas e romanas não eram nada mais, nada menos do que os sentimentos humanos emprestados a pseudo-divindades, né? Com aqueles mesmos sentimentos e tal.
E isso hoje, por exemplo, acontece muito dentro da própria religião. Uma religião, ela pode ser simplesmente um lugar onde as pessoas são usadas em prol da religião. Exato. Eu até vou fazer um adendo aqui nessa conversa, justamente falando sobre esses sistemas religiosos. Isso me assusta um pouco, sabe? Aliás, assusta muito. Porque uma coisa é você ter a religião, que é um caminho que te leva, eu acredito nisso, é um caminho que te leva à espiritualidade, a encontrar Deus, né? Cada caminho é um caminho, você só vai naquele sistema religioso que você comunga das ideias. Se você comunga daquelas ideias, ótimo, você vai procurar um tipo de religião ou outro tipo de religião. O que me assusta são os religiosos fanáticos que lidam com uma massa. E olha a grande preocupação nisso, porque quem vai procurar é uma pessoa que está necessitada de ouvir. De boa fé, claro, árdua e amorosa essa ideia, ele sim tem um sentimento religioso, né? Só que Deus, né, ou vamos chamar do que for, cada um chama de um modo, é tão justo que toda conta é feita individualmente, quer dizer, aquele que acaba massacrando o que tanto queria dentro, né? Ele realmente tinha aquela grande espiritualidade e aquela religião que está disfarçada e acaba sendo um marketing, esse sim será infeliz, até porque a vida pede a religiosidade. A vida é um milagre, né? Uhum. Se estamos aqui, fazemos parte desse todo, né? Por que odiar nosso irmão? Somos parte desse todo. Ter discriminação, né? Nesse sentido, isso é tudo uma convenção humana. Todos somos iguais. Quando morrermos, viramos o universo de novo. Então, para que essa diferença, né? Então, tudo isso é convenção. E através da convenção, desde que o mundo é mundo, as pessoas vão para a fogueira, em nome da religião. As guerras até hoje. Em nome de Deus, o pior é isso. Em nome de Deus. Usam o nome de Deus assim, olha. Assis, me assusta muito essas multinacionais que estão sendo abertas no mundo inteiro, porque virou comércio. Potente, né? Os impostos que são isentos, isso tudo virou um grande comércio. Isso me assusta, de verdade. O que havia, né, vamos dizer assim, nos primórdios, sempre foi esse sentimento, literalmente, de buscar a Deus, né? Tanto que certa vez, é uma brincadeira, conta-se que um ateu estava discutindo religião e a pessoa perguntou para o ateu, qual a sua religião? Ele falou assim, graças a Deus, eu sou ateu. Nenhuma. Né? Ótimo, graças a Deus. Eu sou ateu, né? Então, esse sentimento, essa busca está dentro do ser humano. É impossível você pega a tribo mais primitiva, que nunca teve contato com a civilização, lá eles têm uma religiosidade. Por isso que eu acredito no DNA espiritual. Eu até costumo brincar, né, que às vezes a gente procura tanto Deus, né, e no português nós somos agraciados com o nosso vocabulário. Eu digo que todo mundo, na verdade, está no meio de Deus. Pega a palavra Deus, tira o D e o S, aparece eu ali. Que legal, né? Bonitinho isso. Então, porém, isso serviu como instrumento de manobra durante muitos anos, né? Há quem diga que Lutero, né, certa vez em conversa com o Papa chegou para ele e disse assim, olha, meu filho, nós não precisamos mais dizer, como o primeiro Papa, Pedro, que nós não temos ouro nem prata. Aí conta-se que Lutero teria dito, é verdade, santidade, mas nós também não podemos dizer levanta e anda. É verdade. Ou seja, é muito próprio e N religiões são usadas como instrumento de manobra. O que se descobriu? Se as pessoas têm essa fé natural, ao invés de se buscar o benefício dessa pessoa, a prática do amor, né, que Jesus Cristo expôs de uma maneira bem despojada, não, aquilo vira o quê? De repente você pode eleger um político, você pode enriquecer ilicitamente. Absurdo, né? É o que a gente mais vê, né? Aqui em Campo Grande, quando eu cheguei aqui, eu soube de um caso terrível, onde havia um líder religioso, que depois a polícia, inclusive, foi atrás dele, onde ele preparava as meninas adolescentes para terem a primeira noite com ele. Isso aqui em Campo Grande, isso não é lá da Idade Média. Sempre na mídia, seitas, que as pessoas ficam escravizadas
trabalho escravo, são aprisionadas, né? Coisas medievais que acontecem até hoje em nome dessa fé, né? Desse comércio que se virou. Mas eu acredito muito assim, no ser humano, nessa busca, nesse amor, né? E nesse amor incondicional que a gente tem que tentar viver. Essas pessoas com certeza são infelizes, elas estão extremamente ligando só para o dinheiro, se focando nisso, mas a vida, quanto mais a gente amadurece, mais pede esse amor incondicional. Esse amor que com o advento de Cristo, né, que materializou isso, esse amor ao próximo, essa busca. Quando a gente foge disso, que a vida é feita de ciclos, né? E o último ciclo começa aos 40 e vai até o dia da nossa morte, é o amor incondicional, o amor sem julgamento. Interessante, você mencionou, nós somos de um país cristão, né? Maciçamente cristão. E tem uma passagem que Cristo fala, ele diz bem assim, muitos no dia do juízo vão dizer, mas Senhor, nós fizemos milagres no teu nome fizemos maravilha. E está escrito que o rei vai dizer o seguinte, eu nunca conheci vocês, vocês são praticantes da iniquidade. E o que mais me impressiona nesse texto bíblico é que Jesus não fala assim, não, vocês não fizeram nada, é mentira, vocês não fizeram. Eu fico impressionado que os prodígios, se de mentira ou de verdade, o fato é que isso mexe com as pessoas. Mônica, também a minha grande preocupação é o personalismo que existe dentro desses sistemas religiosos. Porque muitas vezes não é a doutrina que ensina aqueles ensinamentos, são as personalidades das pessoas que fazem, né, que colocam esse personalismo, é aonde fazem a cabeça das pessoas. Eu falo que nós alguns, vamos ter que entrar no outro intervalo. Eu falo que alguns líderes, se você tirasse aquele líder daquela religião, ela acabava. Tá vendo? São os grandes leitores, né? Voltamos, hein? Voltamos daqui a pouquinho. Nós temos perguntas dos internautas. Olha como nós estamos chiques, meu bem. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente está de volta com identidade para você. Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Voltando aqui com identidade, o papo gostoso e agora as perguntas dos nossos internautas que fizeram na nossa página Facebook/Identidade TV. Participe também, escreva, dê sua opinião, faça perguntas. É muito gostoso poder responder aqui para vocês. O Max DB fez o seguinte, a morte é o fim ou o início? Maravilha. Isso é ótimo. Alguém, né, já disse o seguinte, se a gente pudesse ter um espelho, né, para ver do outro lado era fácil. Então, cada vertente tem a sua própria opinião, né? A única pessoa que a gente tem um registro, né, que é aceito por todos, que veio de lá, foi e voltou, é o próprio Cristo, através da ressurreição. Todavia, eu entendo que, independentemente da cor religiosa, a vida continua. Cada um vai ter o seu, né, dependendo da pessoa, ele vai buscar né? Relatos médicos, né? Tem de milhões de coisas. Morreram então, e voltaram. eu entendo o seguinte, a morte, ela não é o ponto final, tá? E se nós cremos em Deus, né, eu creio que essa mente infinita não faria todo esse trabalho para a gente viver míseros 100 anos aqui. Exatamente. Onde estaria a justiça divina, né? Se isso acontecesse. E o grande rei né? Salomão, ele disse o seguinte, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então eu costumo brincar dizendo o seguinte, que por que a gente chora no enterro?
Porque a gente não foi feito para morrer. Não A gente foi feito morrer. para Nosso viver. espírito não Os morre, né? animais, eles morrem conformados, mas o ser humano não foi feito para morrer. Não, e até... Não, agora é outra pergunta, gente. Nós temos várias perguntas, senão a gente vai ficar aqui meia hora só respondendo. Vamos lá. Mônica, como se faz, o Max DB também, como se faz a famosa reforma íntima? Yes! É ótimo. Yes. Através dessa busca de erros e acertos, desse inconformismo, de nada preencher o vazio, que essa intuição fica, né, nos lembrando e principalmente à noite, né, ali quase nos ninando com essa pergunta, de onde eu vou, para que tudo isso, quem sou eu, né? Essa falta de sentido na vida faz a gente procurar. A primeira caridade começa com você. Lógico, tem nós que temos ser com nos você. amar, Se nos você não se fizer respeitarmos. essa reforma íntima, essa faxina interior diária, você não pode ajudar ninguém, Começa né? pelo cuidado à saúde. Nosso corpo é um templo sagrado, né? Mais Começar de perguntas, nós. meninos, mais perguntas. Tereza de Matos. Sou espírita e estudante ainda, mas sei que todos temos mediunidade, seja ela através de sensações, audições e até visões. Pergunto, podemos ter visões a qualquer momento? Você acredita nisso, Eu Mônica? acredito que sim, somos seres transcendentais, temos inúmeros relatos, inclusive com provas científicas, de regressões, né, de psicografias, pessoas que são analfabetas e escrevem em japonês, em alemão, né? Então, tá o tempo todo. Agora, o canal tem que estar aberto. E só quando a gente vai para o nosso intuitivo, então, voltar às nossas origens, à natureza. O ser humano é o único que transforma a natureza. Toda a natureza, ela se adequa a si própria. Mas o ser humano é aquele único que tem esse poder de visionar, de ver, imaginar e realizar. Tá? Então, muitas das nossas visões são profecias autoexecutáveis. Porque nós imaginamos, assim como um dia você imaginou, de repente teve insight de voltar a fazer um programa interessante, e isso está acontecendo. Um dia Kennedy falou assim, vamos colocar um homem na Lua, estão dizendo que a gente vai para Marte. Então, a mente humana, ela foi feita o quê? Né? Você para plasma, criar. né? Você cria, você plasma, Você cria, né? Exatamente, né? a forma. O né? ateu, ele também tem visão, ele cria, Claro, ele faz coisas. Claro, tá? só não... É do ser humano isso aí. Exatamente, concordo plenamente. Tereza de Matos, você. A maioria das pessoas tem a sua religião, a sua crença. Porém, quando esse assunto é abordado, sempre gera polêmica, especialmente quando as religiões não são as mesmas. Aí ela pergunta, quando alguém diz que é uma questão de fé, esgota-se o assunto. Por quê? Para evitar discussões ou falta de argumentação? Eu sou aquela pessoa que gosta sempre de argumentar, né? Se alguém fala alguma coisa para mim, eu argumento, né? Na minha prática religiosa, eu tenho um texto sagrado que para mim é o exame por excelência, que é a Bíblia Sagrada. Cada pessoa tem a sua base, tá? Porém, eu acredito que a verdadeira religião, ela tem fundamentos. Ela não pode ser instrumento de manipulação. E a pessoa tem que ser aberta a essa discussão. Eu não posso simplesmente falar, é uma questão de fé, ponto final. Né? Se eu disser que não acredito no sol, isso não apaga o sol. Isso. A religião tem que ser Claro. coerente, Tá? né? Exatamente, é uma questão de coerência. São Paulo diz assim, feliz a pessoa que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, isso é coerência. Então, eu preciso estar aberto a essa discussão. O tempo todo eu vou provar, né, essa coerência, essa honradez, esse mundo reto que eu vivo, correto, né, que me põe à prova 24 horas do dia. A gente né? não tem que Os ter grandes medo de líderes, questionar. Eles né? são transparentes. A religião é transparente. A boa religião, a religião que é Claro. correta, ela é transparente. Porque, embora a fé e até o fanatismo, que é uma doença também Claro, da fé, né, exatamente. põe à prova a vida do líder. Né? A O Mônica líder. falou uma coisa séria, o fanatismo não admite questionamento. É claro que não, Exatamente. até por causa de grandes fanatismos e dogmas que existem os ateus.
Eu acredito. Não é verdade? Também, Giovana, eu né? acredito nisso, que muitos ateus, não é que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam nessa espécie de Deus que muita gente propaga. Exato, Eles é o gostariam personalismo, muito, eles gostariam o muito cuidado. de acreditar. E esse Deus pequeno que castiga é uma visão Imagina, pequena e imperfeita do homem. Imagina. O homem que vê o Deus assim, quanto menor ele é, menor ele vê Deus, né? Deus não castiga, então, lógico, imagina, Deus é a amor, gente mesmo é que profundamente cava amor. isso, a gente com as Se nossas nós, ações e reações. queremos tudo de bom para o nosso filho, que dirá Deus, que Agora é tem um lógico, detalhe, viu, né? Giovana? Estamos terminando. Tá, tem um detalhe. Eu acredito que Deus é justo. Você pode ver, a natureza ela é muito bem equilibrada. A Sim, justiça, tudo para mim, é equilibrado. equilíbrio. Né? Então, às vezes, eu brinco muito com os meus amigos, eu digo assim, olha, se eu não acreditasse em Deus, vendo tanta bagunça, talvez eu fosse um revolucionário. Mas como eu acredito na justiça divina, todo mundo um dia vai ter que prestar conta. Ah, bom. E a gente presta conta com a gente mesmo, eu acho que verdade. através da nossa evolução. Meninos, muito obrigada. Adorei, um papo gostoso, né? Parabéns pela troca de ideias aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Eu quero agradecer os nossos apoiadores culturais. Estilo D Móveis e Decorações, a loja que montou o nosso cenário. 3222-2070. Vínculo, Centro de Atendimento e Serviços em Psicologia. 3025-6667. New Físio Clínica de Estética. 3211-2590. Anderson Cabeleireiro, 8158-8280. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui na nossa conversa de hoje e até a semana que vem com mais um Identidade. Beijo. Onde estão os anjos de plantão? Sei como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão. Só mais uma. Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui. Onde estão os anjos de plantão? Agradecer também faz parte da oração.